Olá, estudantes. Eu sou a professora Débora Alves. Em nossa aula de hoje, vamos analisar a comunicação dos atos processuais. Para começar, existem duas espécies de comunicação de atos processuais. A primeira é a que se estabelece entre juízos e partes, e a segunda é a que se estabelece entre juízos. Há duas formas de comunicação de atos processuais previstas pelo Código de Processo Civil, a citação e a intimação. A citação é o ato pelo qual se convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Assim, a citação é pressuposto processual de eficácia, e só a partir dela é que a relação processual se completa. A citação é ato fundamental do processo e deverá ser feita na forma e com as formalidades determinadas por lei e efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. A citação pode ser direta, quando feita na pessoa do réu, ou de seu representante legal, e indireta, feita na pessoa de um terceiro, que tem poderes de recebê-la com efeito vinculante em relação ao réu. A regra é a citação direta. E em que momento a citação pode ser realizada, professora? De acordo com o CPC, no artigo 243, a citação pode ocorrer em qualquer lugar que se encontre o réu, executado ou interessado. Mas o artigo 244 vai trazer uma série de restrições que devem ser observadas, salvo quando houver risco de perecimento do direito. Confira esse rol no seu e-book, certo? E quanto aos modos de realização da citação? A citação pode realizar-se por 5 modos: pelo meio eletrônico, pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria e, se o citado comparecer em cartório, ou por edital. Dentre essas, existem formas de citação real e ficta. São fictas aquelas que se realizam por edital, bem como as que se realizam por mandato, quando realizada com hora certa, porque o réu, executado ou interessado, se oculta. As demais são reais. Memorize o seguinte: a citação por meio eletrônico é a forma prioritária de citação, tanto de pessoas jurídicas quanto de pessoas físicas. E quais são os efeitos da citação, professora? O primeiro deles é o de completar a relação processual, com a integração do citando. A citação válida induz ainda a litispendência, faz litigiosa a coisa, constitui o devedor in mora e interrompe a prescrição. A segunda forma de comunicação dos atos processuais prevista pelo CPC é a intimação, que é o ato pelo qual se dá a ciência a alguém dos atos e termos do processo. A intimação pode ser dirigida a qualquer das partes, seus advogados, auxiliares de justiça ou a terceiros, a quem cumpre realizar determinado ato no processo. E, em regra, é dirigida ao advogado das partes, preferencialmente por via eletrônica ou por publicação no órgão oficial de imprensa. Como a intimação se realiza? Ela pode ser feita por meio eletrônico, pela publicação no Diário Oficial, pelo correio, por mandado, inclusive com hora certa em caso de ocultação, e por edital. Vamos tratar agora da comunicação realizada entre dois juízos distintos. A necessidade dessa comunicação pode surgir do fato que determinados atos judiciais vão exigir a colaboração de outros juízos, já que têm que ser praticados em outra comarca ou país. Então, como essa comunicação se efetiva? O meio de comunicação entre os órgãos judiciais são as cartas, transmitidas preferencialmente pelos meios eletrônicos ou pelos meios convencionais. Segundo a norma, temos 4 espécies de cartas, utilizadas conforme o órgão para o qual for dirigida a solicitação. A primeira é a carta rogatória, que serve para um juiz nacional requerer a um juiz estrangeiro a prática de um ato processual, sendo nesse caso inviável a prática do ato pelo juiz nacional em razão da falta de jurisdição. A segunda espécie é a carta de ordem, por meio da qual o tribunal, de segundo grau de superposição, delega a atividade jurisdicional para o primeiro grau de jurisdição. A terceira é a carta precatória, por meio da qual os juízos de primeiro grau requisitam a prática de um ato, para o qual não tem competência, para outro juiz de primeiro grau. Por fim, a carta arbitral é o instrumento pelo qual o árbitro pede o auxílio ao juiz do local em que o ato deve ser praticado para a efetivação da decisão proferida no processo arbitral. Em qualquer espécie de carta, os atos processuais a serem praticados serão de comunicação, de instrução e de constrição, e em todas as cartas o juiz vai fixar o prazo para o seu cumprimento. O CPC prevê também, em seu artigo 260, uma série de requisitos formais para as cartas, o que as torna atos solenes, devendo seu descumprimento ser analisado conforme o princípio da instrumentalidade das formas. Em relação a essa comunicação, a gente tem que destacar um ponto importante. A Lei 11.419 trata da comunicação eletrônica dos atos processuais.
Assim, as cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os demais poderes, serão feitas preferencialmente por meio eletrônico. Se não for possível realizar a comunicação por meio eletrônico, as cartas serão emitidas pelos meios convencionais. Em observância ao princípio do contraditório, as partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta e as partes acompanharão também o processo do cumprimento da diligência perante o juiz destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. Para encerrar a nossa aula, a gente deve mencionar a ordem cronológica do julgamento que está estabelecida lá no artigo 12 do CPC e é aplicável aos processos em primeiro grau e nos tribunais. Examine o dispositivo em seu material. A norma determina que os juízes e os tribunais irão atender preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir uma sentença ou acordo. Essa previsão concretiza os princípios da impessoalidade e da duração razoável do processo na rotina administrativa dos órgãos jurisdicionais. É com essa observação que a gente conclui a aula de hoje. O seu estudo continua no material didático disponibilizado na sua área do aluno. Até a próxima!